A sala estava carregada. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve tilintar de canetas sobre a mesa. Em um lado, alguém olhava com desdém. No outro, uma expressão de frustração e raiva se misturava. Era como se o ar estivesse prestes a se romper. A reunião, que deveria ser uma simples conversa de alinhamento, transformará-se em um campo de batalha. Precisamos de uma decisão, disse alguém, palavras cortantes como uma lâmina. A direção da empresa estava em jogo, e o peso das decisões ecoava. Olhares se cruzavam, cada um tentando decifrar a intenção do outro. O que antes era uma parceria promissora agora parecia um jogo perigoso onde cada movimento contava. Mas a sua visão está errada, alguém retrucou, a voz alta e firme, repleta de indignação. A tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar. A cada argumento apresentado, a sala se tornava mais pequena. Quem estava ali sabia que não se tratava apenas de opiniões. Era sobre controle, poder e o futuro que todos construíram juntos, agora ameaçado. Os rostos estavam vermelhos. Alguém apertava as mãos em punho, enquanto outra pessoa tentava manter a calma, respirando fundo. Mas essa calma era apenas uma fachada. O descontentamento estava no ar, visível e palpável. Cada palavra se tornava mais pesada, mais intensa. O que um dia uniu todos agora separava. O espaço entre as cadeiras parecia aumentar a cada segundo, desafiando a confiança que antes existia. E então, alguém propôs uma votação. O clima mudou. Um misto de esperança e desconfiança pairava. Vamos decidir, de uma vez por todas, ecoou a voz, reverberando na sala. Mas o que parecia um passo em direção à solução se tornaria a porta de entrada para um abismo. As mãos levantadas mostraram apoio, mas havia um sorriso traiçoeiro. O verdadeiro jogo estava sendo armado. A votação, que deveria ser transparente, escondia segredos. Todos sentiam, mas poucos ousavam falar. O clima pesado poderia mudar tudo. E aquela tensão, que parecia insuportável, pulsava com a certeza de que a verdade estava prestes a vir à tona. A iminência de um confronto se aproximava. Algo estava prestes a acontecer. O destino de todos ali estava prestes a ser selado. E a verdadeira justiça, essa ainda aguardava sua vez de brilhar. O que aconteceria em seguida definiria não apenas a empresa, mas também a vida de quem estava ali. E o que era amizade poderia se transformar na maior traição. A sala estava em silêncio, um clima tenso pairava no ar. Alguém se levantou, o coração acelerado. Proponho a expulsão. Essas palavras ecoaram, como um trovão em um dia ensolarado. O murmúrio que se seguiu parecia uma tempestade prestes a eclodir, mas ninguém esperava o impacto que estava por vir. Olhares trocados, sussurros nervosos. Muitos se perguntavam, é isso mesmo que queremos? A proposta pairava no ar como uma nuvem negra, criando uma fissura entre os sócios. Não era apenas uma decisão de negócios, era uma questão de caráter. A indignação começou a tomar conta da sala. Como alguém poderia sugerir algo tão drástico sem um consenso? Como se atrever a manchar a reputação de outra pessoa? A tensão crescia. Alguns, visivelmente surpresos, balançaram a cabeça em desacordo. Outros, já previamente alinhados, agitavam-se na expectativa. O ambiente estava carregado de incertezas. Era um jogo de poder, entre o desejo de eliminar um rival e a necessidade de justiça. Mas, a quem servia essa votação? Era uma questão morna que fervia como água em uma panela. E então, o momento decisivo chegou. A votação começou, os olhares fixos em cada mão que levantava, cada resposta ecoando como se fosse um veredicto. Mas a reação não foi a esperada. A maioria não se atreveu a apoiar a proposta. O que deveria ser um golpe certeiro tornou-se uma resistência coletiva. Palavras de apoio começaram a surgir, pequenas vozes se levantavam contra a injustiça. As emoções estavam à flor da pele. A indignação crescia, alimentada pela vontade de preservar a integridade. O líder da votação, aquele que havia proposto a expulsão, ficou atônito. O que parecia tão certo começou a desmoronar. O choque nos rostos dos que apoiavam a ideia era palpável. A verdade começava a emergir, como uma luz em meio à escuridão. A sala, antes repleta de dúvida, agora pulsava com um sentimento renovado de justiça.
E quando a última mão foi contada, a verdade tinha prevalecido. O que seria a derrocada de alguém transformou-se em uma vitória inesperada. A indignação se transformou em liberdade. Mas, ao olhar para o rosto do proponente, um novo sentimento se acendeu, o medo. O que aconteceria agora? O embate estava longe de acabar. A justiça era apenas o primeiro passo. E, antes que se percebessem, a porta se abriu e os desdobramentos daquela votação causariam reviravoltas inesperadas. O que estava por vir seria ainda mais surpreendente. Quem ousaria imaginar as consequências de uma escolha tão arriscada? Era apenas o começo de uma trama que se desenrolaria de forma inesperada. O verdadeiro desafio aguardava nas sombras, prestes a se revelar. A sala estava tensa. Alguém havia convocado a votação de forma apressada, como se quisesse fechar um capítulo que muitos ainda estavam tentando entender. O clima pesava no ar, e a confiança, que antes permeava o ambiente, começou a se dissipar como fumaça. Olhares desconfiados se cruzavam, e a sensação de traição começava a surgir. Mas por que essa pressa? Muitos se perguntavam em silêncio. Era evidente que algo não estava certo. As palavras de um colega ecoavam na mente de todos: essas votações secretas podem esconder verdades que preferimos ignorar. E, assim, a dúvida se instalou, pulsando como um coração acelerado. O que eles não sabiam era que ali, naquele momento, se decidiam destinos. Conforme os votos eram lançados, as técnicas manipulativas começaram a surgir. Uma conversa sussurrada aqui, um olhar cúmplice ali. O que antes era uma reunião de consensos se transformava em um campo de batalha disfarçado. Alguém notou que as regras não estavam sendo seguidas. Havia algo de podre na forma como as motivações foram apresentadas. E a verdade se escondia como um fantasma à espreita, esperando o momento certo para se revelar. As mãos tremiam ao segurar a cédula. O coletivo estava dividido entre aqueles que temiam perder o que tinham e aqueles que lutavam por justiça. Era mais do que uma votação, ou era uma luta pela dignidade. E se tudo isso for um grande jogo, alguém se perguntou, a voz embargada pelo medo do que estava por vir. O suspense crescia, e a tensão na sala se tornava quase palpável. Então, os votos foram contabilizados. O resultado soou como um eco distante, reverberando em cada canto da sala. A desconfiança se solidificou e o peso da traição fez com que muitos se sentissem como marionetes em um espetáculo macabro. Alguém então, com coragem renovada, se levantou e pediu revisão. O juiz, inconformado com a situação, decidiu abrir a ata. Ali, na frente de todos, a verdade começou a emergir. A sala, que antes estava mergulhada em incertezas, agora se tornava um palanque da realidade. E, em um desfecho inesperado, alguém que pensou estar no controle percebeu que a justiça não se deixa silenciar. Com algemas ao redor dos pulsos, viu a própria máscara cair. E assim, enquanto os ecos da verdade se espalhavam pela sala, quem observa a cena se pergunta: será que a justiça realmente prevalece? O que será que vem a seguir? E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A sala estava em silêncio. Todos os olhares se fixaram na mesa do diretor, onde os resultados da votação seriam revelados. A tensão era palpável. Alguém, na ponta da cadeira, segurava a respiração. O clima, que deveria ser de celebração, era denso. O que viria a seguir mudaria tudo. Os votos foram contados, anunciou a voz, carregada de formalidade. A favor da exclusão de... Um momento. Alguém. Um murmúrio percorreu a sala. As palavras ecoaram, mas algo não parecia certo. Naquele instante, a dúvida começou a pairar no ar. Olhos se encontraram. O que realmente acontecerá na votação? A frustração começou a emerger entre os presentes. Alguém levantou a mão, mas foi silenciado por um olhar ameaçador. O que deveria ser um processo transparente estava se tornando uma cena de teatro trágico. As primeiras irregularidades surgiram, como pequenas rachaduras em um vidro. Um voto não contabilizado. Um nome que desaparecera. O que antes parecia ser uma decisão democrática agora soava como uma armadilha. A confusão se alastrou. A sensação de traição tomava conta de muitos. Alguém, atordoado, questionou como isso é possível.
Mas a resposta não vinha. A frustração se transformou em indignação. Os rostos que antes eram de apoio agora se tornavam máscaras de incerteza. A sala, uma vez cheia de camaradagem, se tornava um campo de batalha emocional. Um olhar furtivo se cruzou, e, por um breve momento, houve um reconhecimento silencioso. Aqueles que estavam ao redor sentiam que haviam sido enganados. A verdade parecia escapar pelos dedos, como areia em uma ampulheta. O que aconteceria em seguida poderia mudar o destino de todos ali presentes. No fundo, alguém já planejava um movimento. A injustiça não poderia prevalecer. A luta pela verdade começava a tomar forma, e um sentimento de esperança surgia em meio à confusão. Mas o que mais seria revelado? O destino daquele encontro ainda estava indefinido. E assim, a tensão aumentava. O peso da decisão pairava como uma nuvem negra. Todos aguardavam a próxima cena desse drama corporativo. O que realmente aconteceria quando as luzes se apagassem e a verdade emergisse das sombras? Essa pergunta ecoava na mente de cada um. A justiça estava prestes a fazer sua entrada triunfal. A sala estava em silêncio, mas a tensão era palpável. Essa pessoa, de pé, sentia a pressão das acusações como se fossem laços apertados ao redor do pescoço. "Você não pode me expulsar assim", gritou, a voz cheia de desespero. O ambiente, antes familiar, agora parecia um campo de batalha, onde alguém lutava para se manter de pé diante de um tribunal improvisado de sócios. As palavras ecoavam, como flechas disparadas em um conflito sem fim. Traição e incompetência. Cada acusação era como um soco no estômago. Essa pessoa tentava responder, mas a verdade não tinha vez ali. A raiva fervia dentro dela, misturada com um misto de impotência. Ninguém está disposto a ouvir, pensou, enquanto olhava ao redor, buscando um olhar de apoio, uma palavra de defesa. Mas todos estavam contra. As mãos tremiam, e a mente corria em um labirinto de justificativas. Essa pessoa sabia que as decisões eram baseadas em mentiras e manipulações. Como pode ser tão fácil acreditar em fake news? Questionou-se em meio ao turbilhão. As vozes aumentavam, cada vez mais intensas, como se a sala estivesse prestes a colapsar. O desespero se tornava desamparo. Era como se estivesse lutando contra um tsunami de injustiça, e ela era a única que sabia o que realmente aconteceu. "Esta ata é falsa", gritou, mas suas palavras se perderam em meio ao clamor. O olhar de desdém e incredulidade dos sócios aferiu mais do que qualquer palavra. O juiz, impassível, parecia mais um espectador do que um mediador. A esperança se esvaía, e a raiva se transformava em uma força invisível. Essa pessoa lutava, não apenas pela própria reputação, mas pela verdade, que parecia escorregar entre os dedos. De repente, um silêncio incomum caiu sobre a sala. Algo havia mudado. Algo estava prestes a ser revelado. Essa pessoa sentiu um frio na espinha. E se a verdade fosse mais poderosa do que pensavam? O juiz começou a abrir a ata. A tensão era eletrizante. O que estava por vir? As emoções estavam à flor da pele. O destino daquela pessoa e de suas verdades estava prestes a ser decidido. E, assim, a sala aguardava. A verdade e a justiça estariam à vista, ou tudo acabaria em uma expulsão vergonhosa? As almas estavam cravadas em suas expectativas. A próxima cena ainda estava por se desenrolar. Era uma tarde nublada quando a prova de irregularidade foi finalmente apresentada. O ambiente estava tenso, como se a sala estivesse carregada de eletricidade. Todos os olhares se fixaram naquele documento, que parecia ter o poder de mudar o destino de alguém que havia sido injustamente expulso. A expectativa era palpável. Alguém, até então isolado na angústia, levantou a voz, e isso é uma farsa. As palavras ecoaram, e a esperança começou a renascer entre os presentes. Naquele instante, a verdade começava a emergir. O que antes parecia ser uma derrota irreversível agora se tornava um campo de batalha onde a justiça poderia prevalecer. Quem passou por essa situação sabe o quão difícil é manter a fé quando tudo parece perdido. Mas ali, uma nova chama surgiu. Olhos se encontraram, expressões de determinação e alívio se misturavam. A tensão, no entanto, ainda estava presente. A pergunta pairava no ar: será que a verdade seria aceita?
Um silêncio profundo tomou conta da sala, como se o tempo tivesse parado. As palavras de alguém que já havia se sentido derrotado soaram como um mantra e a verdade sempre aparece. Mas, mesmo com a esperança renascente, a realidade do mundo corporativo é implacável. O sócio que havia orquestrado a votação falsa observava com um semblante de desdém. Ele movimentava-se inquieto, como um predador que se prepara para o ataque. A virada estava prestes a acontecer. O juiz, com um olhar sério, começou a examinar a ata. Cada página virada parecia um momento que se arrastava, mas a expectativa aumentava. O ar estava carregado de tensão. Por um breve momento, todos se esqueceram das suas diferenças e se uniram em uma expectativa comum. Poderia aquele ser o momento da virada? A resposta estava prestes a ser revelada. Então, o clima mudou abruptamente. O juiz levantou a cabeça e, em um gesto firme, anunciou a descoberta que todos esperavam. As irregularidades estavam ali, cravadas no papel à sua frente. O sócio, agora acossado pela verdade, começou a suar frio. A cena se tornava cada vez mais intensa, e a sala pulsava com a energia da justiça prestes a ser feita. Alguém olhou ao redor, e ali, no fundo dos olhos, a certeza se instalou: a verdade e a justiça prevalecem. Mas havia mais por vir. A reviravolta estava a caminho. O desfecho dessa história ainda não tinha sido escrito, e todos sabiam que a batalha estava longe de acabar. O que aconteceria a seguir? As respostas se escondiam nas sombras, e todos estavam prontos para encarar a próxima cena dessa trama surpreendente. O clima estava tenso. A sala, antes cheia de risos e conversas, agora era um espaço de conflito e incerteza. Algo estava prestes a acontecer. Alguém havia chamado o juiz. A interveniência da lei era a única esperança de justiça em meio ao caos. As paredes pareciam absorver a ansiedade que pairava no ar. Todos sabiam que a verdade estava prestes a ser revelada. A porta se abriu lentamente. O juiz entrou, e um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Ele se dirigiu à mesa central, onde os documentos estavam dispostos. Os olhares se fixaram nele, a expectativa era palpável. A sensação de que a justiça estava prestes a ser feita envolvia a todos como um manto pesado. Alguém no fundo da sala respirou fundo, buscando coragem. Precisamos esclarecer os fatos, disse o juiz com voz firme. Ele pegou a ata da votação falsa. As palavras escritas ali eram a chave para a reviravolta. O tempo parecia parar enquanto ele examinava cada linha. Quem passa por uma situação assim sabe que esse momento é crucial. A tensão se acumulava. Cada segundo era uma eternidade. Alguém, que se sentia injustamente expulso, observava tudo com um mix de esperança e medo. A possibilidade de reverter a situação era uma luz no fim do túnel. A ideia de que a verdade poderia prevalecer começava a tomar forma. Havia algo liberador em saber que a lei estava do seu lado. Mas a dúvida ainda insistia em atormentar a mente: e se tudo acabar em frustração? Os olhos do juiz brilhavam com determinação. Ele não estava ali apenas para mediar a situação, mas para garantir que a justiça fosse feita. Ele começou a ler em voz alta. As palavras reverberavam na sala, e com cada sílaba, a tensão aumentava. A atmosfera estava carregada de expectativa. Alguém segurou a respiração. Seria aquele o momento da virada? As revelações nas páginas assumiram vida, expostas como um raio de luz que atravessa as nuvens escuras. A injustiça da votação falsa começava a ser desmascarada. O olhar do juiz se fixou em quem havia arquitetado aquilo. O ar estava tão pesado que parecia que a sala poderia explodir a qualquer instante. E então, a sentença. As palavras nunca pareceram tão pesadas. Você está sendo levado sob a custódia da lei, anunciou o juiz, e a verdade finalmente ressoou. A justiça estava prestes a triunfar, mas a certeza ainda pairava no ar. Alguém poderia respirar aliviado, mas a luta ainda não tinha terminado. As algemas eram o símbolo de que as consequências estavam chegando. O que aconteceria a seguir? A verdade e a justiça teriam um desfecho satisfatório? O suspense agora estava no auge, e todos se perguntavam: quem se levantará para reivindicar o que é justo? A sala estava em silêncio, a tensão no ar era palpável. Os olhares se cruzavam, cada um esperando pelo que estava prestes a acontecer.
A ata da reunião foi finalmente aberta. Aquele momento era crucial. O que poderia estar escondido nas páginas que poderiam mudar tudo? Essa pessoa, que sempre foi vista como um líder carismático, agora parecia pequeno diante da possível revelação. Os nervos estavam à flor da pele. O que mais poderia ser descoberto sobre a votação que o havia expulsado? Enquanto as palavras eram lidas em voz alta, o semblante de muitos se transformou. Informamos que a votação foi realizada com a presença de todos os sócios. Era apenas o começo. A leitura prosseguia, e logo ficou claro que algo estava errado. Alguém percebeu que havia inconsistências nas assinaturas. O que deveria ser um processo transparente se tornava uma armadilha traiçoeira. Surpresas começaram a surgir como sombras em um filme de suspense. Cada palavra trazia à tona uma nova camada de manipulação e deslealdade. As anotações da reunião revelavam que algumas pessoas não estavam presentes na votação. Os sussurros aumentaram. Isso não é possível. O alívio e a incredulidade se misturavam nos rostos. A verdade estava à vista. O olhar da pessoa que havia sido expulsa, antes carregado de desespero, agora brilhava com uma nova esperança. Muitos começaram a se levantar, como se um novo movimento estivesse prestes a acontecer. Justiça e verdade estavam ao alcance das mãos. O clima mudou. Aquelas informações não eram apenas detalhes, eram a chave para um novo começo. A sala parecia vibrar em uma energia renovadora. As dúvidas se dissipavam, e um sentimento de união surgia entre aqueles que antes se sentiam impotentes. Olhares de encorajamento se encontraram. A luta não estava perdida. Alguém, que antes se sentia sozinho, agora estava cercado por aliados. O que mais seria revelado naquela ata? A curiosidade pairava no ar, como um mistério ainda por desvendar. A verdade estava emergindo das sombras. A justiça começava a se fazer ouvir. E assim, a sala se preparava para o próximo passo. Uma nova narrativa estava prestes a ser escrita. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. A sala estava pesada. O ar tinha uma tensão palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Alguém se levantou e, com a voz trêmula, trouxe à tona as evidências. Documentos, gravações, testemunhas. A prova irrefutável de que a votação não tinha sido apenas manipulada, mas forjada. Muitos olhares se voltaram para o sócio, que estava agora cercado por uma verdade que não poderia mais ser ignorada. Ele tentou manter a compostura. O rosto, uma máscara de indiferença, mas os olhos denunciavam o desespero. Cada palavra a mais que era dita parecia cortar mais fundo. Isso não pode estar acontecendo, ele pensou, enquanto a realidade se desfez ao seu redor. A defesa que havia preparado, tão sólida em sua mente, se desmoronava como castelo de cartas. As acusações, antes facilmente desviadas, agora o encurralavam. O que era uma simples reunião de negócios virou um tribunal improvisado. O silêncio entre as vozes se tornava ensurdecedor. Cada vez que alguém expelia um fato, um detalhe, os sócios se encolhiam um pouco mais. Ele era o protagonista de sua própria tragédia, e a plateia estava ávida por ver o desfecho. Enquanto as evidências eram apresentadas uma a uma, a sensação de perda e desespero aumentava. Ele tentava argumentar, mas suas palavras soavam vazias, ecoando em um vazio que não poderia ser preenchido. Muitos que passavam por isso sabiam que a verdade, em sua essência, possui uma força inabalável. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, algo dentro deles se acendia. A fé na justiça. A crença de que tudo, eventualmente, se encaixa. Mas ali, naquela sala, o sócio confrontava seu próprio colapso. Cada tentativa de defesa parecia um grito desesperado em meio à tempestade que se aproximava. E a tempestade não tinha misericórdia. Os olhares se tornaram duros. Ele notou o semblante de quem estava ao seu lado, uma mistura de raiva e compaixão. Os murmúrios começaram. Você não pode fazer isso, alguém exclamou, mas a verdade tinha um peso que ninguém poderia ignorar. Olhando ao seu redor, o sócio percebeu que havia perdido o apoio que uma vez teve. A sensação de solidão se tornou opressora. E naquele exato momento, um oficial de justiça entrou na sala. O sócio olhou para ele, e seus olhos refletiram o desespero que crescia dentro dele.
Era o fim de uma era, e a realidade começou a se desenrolar em sua mente. A verdade estava prestes a triunfar, e ele já não poderia escapar. Ele se levantou, mas os grilhões da sua própria desonestidade o mantiveram preso. A justiça estava a caminho. E a saída, nesse instante, era um eco distante e aterrorizante. O silêncio na sala do tribunal era ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para o juiz, que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. A tensão no ar era palpável. O que aconteceria a seguir? A verdade e a justiça estavam prestes a ser testadas de uma forma que muitos nunca imaginaram. A votação que havia expulsado alguém da sociedade foi cheia de manipulações e artifícios. Tudo parecia um jogo sujo, e muitos estavam cientes disso. Mas, a expectativa agora girava em torno do juiz, um homem cuja responsabilidade era restabelecer a ordem. Ele levantou a mão. O murmúrio nos bancos aumentou, e a ansiedade se intensificou. O que seria a verdade por trás da falsidade? Nos rostos das pessoas, o nervosismo era evidente. Alguns acreditavam que a injustiça poderia prevalecer, enquanto outros alimentavam a esperança de que a legalidade seria resgatada. As consequências daquela votação se intensificaram. Vidas estavam em jogo. Alguém poderia ser expulso de um sonho pelo qual lutou arduamente. Assim como muitos, essa pessoa se sentia à beira de um abismo, com o destino pendendo em uma balança frágil. O juiz começou a ler a ata de votação. A atmosfera se tornava cada vez mais densa. A verdade parecia emergir entre as palavras. As mãos suavam. O olhar de quem estava na linha de frente refletia a batalha interna entre a dúvida e a determinação. O coração pulsava forte, como se tentasse acompanhar o ritmo acelerado da situação. E então, a virada dele anunciou que a votação estava repleta de irregularidades. A sala explodiu em murmúrios. A expectativa tomou forma em um grito silencioso. O destino estava decidido. O juiz, com uma voz firme, falou sobre a importância da transparência e da justiça. O que parecia perdido agora renascia com uma nova força. Aquela pessoa, que antes se sentia derrotada, viu uma luz no fim do túnel. O surpreendente estava prestes a acontecer e a verdade prevaleceria. E, inesperadamente, alguém, que outrora parecia ter o controle, começou a perder a compostura. As algemas foram trazidas. O clima de triunfo misturado com incredulidade tomou conta do ambiente. O que se desenrolava era mais do que uma decisão legal. Era a luta de muitos que, como você, já enfrentaram injustiças em suas vidas. O juiz, ao final, com um olhar firme, declarou: a verdade e a justiça não podem ser silenciadas. E a expectativa no ar era apenas um prelúdio para o que viria a seguir. O desfecho surpreendente estava a um passo de ser revelado, e todos sabiam que essa história ainda tinha muito a contar. A porta se fecha com um estalo ensurdecedor. O silêncio é palpável. Em meio a risos nervosos e sussurros, a atmosfera se transforma. Alguém acaba de ser expulso. A briga pelo controle se torna uma luta visceral. Enquanto isso, a realidade se impõe. O sócio, aquele que não esperava por isso, agora enfrenta o inevitável. As algemas deslizam sobre seus pulsos, frias e implacáveis. O ar pesado se torna denso, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. Quem passa por isso sabe que a humilhação é uma sombra que se arrasta. Muitos pensam que a traição é um ato isolado. Mas não é. É um reflexo de uma luta interna, uma batalha pelo que é certo. Neste momento, a verdade e a justiça parecem distantes, como estrelas em uma noite escura. Um olhar desesperado se cruza com outros. Você pode ver a confusão, a indignação, a tristeza. Todos sentem a dor de alguém que foi injustamente tratado. O sócio, agora em uma posição vulnerável, busca compreensão. Mas a sala é um palco de interesses egoístas. As risadas soam como ecos de um passado compartilhado, agora manchado pela traição. À medida que ele é levado embora, a revolta se agita como uma tempestade. Alguém ergue a voz, questionando a validade daquela votação. É justo? A pergunta ecoa, mas a resposta é um silêncio ensurdecedor. A verdade está ocultada sob camadas de manipulação. O desejo de justiça se transforma em um grito abafado, enquanto a cena se desenrola. O sócio desaparece pelo corredor, mas a história não termina aqui.
O clima de tensão permanece. O que acontece agora? Muitos se perguntam se esse é o fim de um ciclo ou apenas o início de uma nova batalha. A saudade do que foi acaba se misturando à determinação de lutar pelo que é certo. A cena final se aproxima. Uma última olhada para a ata, a evidência que pode reverter tudo. Alguém, em meio à confusão, sussurra e a verdade sempre prevalece. A esperança ressurge em meio à dor. O que parecia ser o fim pode ser o começo de algo maior. A luta pela justiça está apenas começando. A sala estava em silêncio, como se o ar tivesse sido drenado. Todos os olhares se cruzavam, carregados de uma mistura de ansiedade e dúvida. O que havia acontecido? A expulsão de alguém que um dia foi considerado um parceiro, um amigo. Agora, tudo parecia desmoronar. Muitos se perguntavam se a votação que havia derrubado aquela pessoa tinha sido realmente justa. As palavras do juiz ecoavam em suas mentes. A ata foi aberta. E, com isso, a verdade começava a se desenhar em meio ao caos. A realidade era inegável, uma votação manipulada, decisões tomadas às escondidas. Essa pessoa não era apenas uma vítima, ela representava um ideal que todos pareciam ter esquecido. O que aconteceria com a integridade do grupo? O que fazer agora? O arrependimento começava a se instalar. Olhares de reprovação, sussurros carregados de culpa. Cada um se perguntava, eu poderia ter feito algo diferente? Muitas vozes se ergueram, mas o medo do que estava em jogo silenciou a maioria. A luta entre fazer o que era certo e proteger seus próprios interesses se tornava cada vez mais intensa. A segurança em que todos confiavam parecia ter se dissipado, deixando um vácuo sombrio. Dentro de si, cada um refletia sobre as suas escolhas. As ações tomadas em nome de um suposto bem coletivo pareciam agora um erro monumental. A culpa pesava como uma pedra na consciência. Era difícil acreditar que todos ali tinham se deixado levar por promessas vazias, que a ambição tinha ofuscado a razão. Mas havia uma luz no fim do túnel. Uma lição foi aprendida, embora de uma maneira dolorosa. A verdade sempre encontra um jeito de emergir. A justiça, mesmo que demorada, não é algo que pode ser ignorado. Aqueles que estavam envolvidos na traição começaram a entender que seu destino não estava em suas mãos. Alguém se levantou e, no silêncio constrangedor, fez uma pergunta que ecoou: o que fizemos com a nossa ética? Um lembrete de que, por mais fácil que fosse seguir a corrente, a verdadeira força estava em ser fiel a si mesmo. A sala se encheu de um novo ar. Havia um chamado à ação. E assim, enquanto a visão da pessoa algemada se esvaía, um novo entendimento começava a se formar. A verdade e a justiça prevaleceriam. Mas, a que custo? O que cada um faria a partir daquele momento? A história estava longe de acabar. O clima na empresa mudou radicalmente. O que antes era um ambiente vibrante, repleto de ideias e colaborações, agora estava envolto em uma atmosfera pesada. As conversas diminuíram. Sorrisos se tornaram escassos. A incerteza pairava como uma nuvem escura sobre todos. Afinal, alguém tinha se sentido traído. O que aconteceu? Aquela votação forjada. Um ato que abalou a confiança de muitos, que antes se viam como parte de uma equipe unida. Os olhares se cruzavam, mas as palavras não saíam. Todos se perguntavam, e agora? Quem seria o próximo a ser alvo de uma traição? O medo estava à espreita, sussurrando segredos obscuros. Havia uma linha tênue entre amizade e concorrência. As alianças que antes pareciam inquebráveis agora se mostravam frágeis. Aquela sensação de segurança desaparecera, deixando um eco de insegurança. Alguém, a quem muitos admiravam, agora se tornará um símbolo de desconfiança. As conversas paralelas, antes carregadas de entusiasmo, tornaram-se murmúrios ansiosos. E se eu for o próximo? Essa dúvida atormentava mentes, criando um círculo vicioso de paranoia. Os colaboradores se perguntavam se podiam confiar uns nos outros. O futuro que antes parecia promissor agora era um mistério aterrador. Silêncios constrangedores ocupavam espaços antes vibrantes de criatividade. Cada reunião se tornava um campo minado emocional. Quem se atreveria a levantar a voz? O temor de represálias silenciava ideias brilhantes. A ideia de um futuro colaborativo, onde todos prosperam,
começava a se dissipar. Mas no meio da tempestade, uma chama de esperança persistia. Alguém começou a murmurar sobre a verdade. A justiça, que em algum momento parecia distante, agora começava a se materializar. A expectativa se acumulava, como uma pressão prestes a explodir. Poderia essa situação se reverter? Poderia a verdade prevalecer sobre a traição? A tensão aumentava. Havia um consenso crescente, era necessário enfrentar a realidade. E, enquanto os olhares se voltavam para um futuro incerto, a crença de que a verdade e a justiça poderiam triunfar continuava a brilhar. A pergunta que pairava no ar, uma provocação na mente de todos, o que aconteceria a seguir? A sede de justiça poderia extinguir o medo? Prepare-se, porque a verdade não ficará em silêncio para sempre. O ar estava pesado na sala de reunião. As vozes se levantavam, mas a discordância só aumentava. Essa pessoa sentia que a tensão era palpável, como se uma bomba relógio estivesse prestes a explodir. A mesa estava cercada por rostos preocupados, cada um defendendo suas ideias, mas a falta de consenso era evidente. Para muitos, aquilo não era apenas uma reunião, era a luta pelo futuro de uma parceria que, ao longo dos anos, construíra sonhos e investimentos. Alguém levantou um ponto crucial: precisamos de mudanças, gritou, sua frustração ecoando entre os outros. Mas, em vez de união, a resposta foi uma avalanche de críticas e defesas. O tempo parecia correr enquanto as horas se arrastavam. As opiniões se chocavam como ondas contra um rochedo, mas a verdade é que ninguém parecia ouvir. Nesse momento, a certeza de que a verdade e a justiça prevaleceriam começava a se dissipar. O sentimento de impotência era um veneno. Quem passa por isso sabe que a frustração coletiva pode corroer a moral de qualquer equipe. Alguém tentou apaziguar a situação, mas suas palavras foram tragicamente perdidas em meio ao clamor. Olhares se cruzavam, e a desilusão era um fenômeno contagiante. Como seria possível chegar a um acordo? Os ânimos se acirravam, e a insatisfação crescia. Essa pessoa ponderava o que fazer a seguir. A incerteza pairava no ar. Um plano escorregadio começava a tomar forma nas mentes de alguns. A ideia de uma votação para resolver a impasse surgiu. Mas como poderia algo tão frágil ser confiável? O peso da desconfiança estava acumulado, e a sombra de uma votação falsa parecia se aproximar. Nesse cenário, quem consegue ver a linha tênue entre a colaboração e a traição? O estupim poderia ser aceso a qualquer momento. E assim, em meio ao caos, o que deveria ser uma busca por soluções transformava-se em um campo de batalha. As palavras se tornavam armas, e as promessas, sombras do que foram. A determinação de alguns em ver a justiça prevalecer poderia ser a única esperança. Quando a convocação finalmente foi feita, houve um silêncio tenso. As mãos tremiam na hora de votar, e todos sabiam que a verdade enterrada na ata poderia ter consequências devastadoras. Uma escolha errada, um movimento em falso, e tudo poderia mudar para sempre. E, no fundo, uma pergunta inquietante ressoava: até onde você está disposto a ir para proteger o que é justo? A sala estava em silêncio. O clima carregado de tensão e expectativa. Todos os olhares se voltaram para aquele que poderia ser o novo líder. Alguém que prometia mudança, renovação. Mas a sombra do antigo sócio ainda pairava no ar, como uma névoa densa que não se dissipa fácil. Muitos sussurravam entre si. Será que ele realmente pode fazer a diferença? E se tudo continuar como antes? O peso da dúvida era palpável. Todos queriam acreditar em um novo começo, mas a resistência do passado ainda gritava. O momento da votação estava se aproximando e a ansiedade era quase insuportável. A urna estava à frente a todos, como um portal para um futuro incerto. As mãos tremiam enquanto os votos eram depositados. Olhares nervosos trocavam-se, como se um pudesse ler o pensamento do outro. Essa pessoa que estava prestes a assumir o comando tinha o potencial de transformar tudo. Mas a lembrança da traição e da manipulação ainda ecoava nas mentes de muitos. Então, a contagem começou. Um a um, os votos eram anunciados. O novo líder precisava de uma maioria clara para ser legitimado. O ambiente estava carregado de esperança, mas também de um medo profundo: e se tudo isso for em vão? Cada número que surgia parecia acentuar a batalha interior de quem assistia. Finalmente, a contagem chegou ao fim.
O novo líder foi escolhido. Um aplauso tímido começou, mas logo se transformou em um rugido coletivo. A esperança tomou conta do espaço. Mas a resistência ainda estava presente. O antigo sócio, que até então parecia imbatível, não aceitou bem os resultados. O semblante dele era de raiva contida, um animal encurralado. E então, algo inesperado aconteceu. A verdade surgiu como um relâmpago em meio à tempestade. Alguém, num ato de coragem, pediu para que a ata da votação fosse aberta. O que se seguiu foi uma revelação chocante. A farsa que havia se desenrolado estava exposta, e, como uma marionete com suas cordas cortadas, o antigo sócio não pôde mais se sustentar. Momentos depois, a sala se encheu de murmúrios. A justiça havia prevalecido. E, em um giro dramático, aquele que antes se sentia invulnerável foi levado algemado. Era o fim de um ciclo, mas o início de algo novo. O que todos sentiam era uma mistura de alívio e expectativa. Uma nova era começava, mas a estrada ainda estava repleta de desafios. E ali, apesar do medo e da dúvida, muitos tinham a certeza de que a verdade e a justiça sempre encontrariam um caminho. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Em meio a uma reviravolta nas regras corporativas, essa pessoa se sentia perdida. O que antes era familiar agora se tornava nebuloso. A antiga estrutura estava sendo desmantelada, e cada mudança provocava uma onda de incertezas. Muitos estavam apreensivos. As novas diretrizes prometiam uma evolução, mas as sombras do passado ainda pairavam. O que aconteceria com aqueles que se opusessem? A sensação de insegurança era palpável. Sentimentos de traição e medo do desconhecido se misturavam. Quem poderia ser confiável em meio a tantas reviravoltas? Essa pessoa sabia que, em momentos como esse, a verdade muitas vezes se escondia atrás de máscaras bem elaboradas. Com um novo conjunto de regras em jogo, as alianças começaram a se desmoronar. Aqueles que antes eram colegas se tornaram adversários, prontos para tudo em busca de poder e controle. O clima de desconfiança dominava o ambiente. E, no fundo, havia um sussurro: a evolução é essencial. Mas a que custo? Durante reuniões tensas, ideias eram lançadas, planos discutidos. No entanto, cada proposta parecia mais como uma armadilha do que uma solução. A voz da maioria não era realmente a voz da justiça. Havia algo errado naquela votação, e essa pessoa não podia ignorar. Quando os resultados foram anunciados, uma onda de choque percorreu a sala. A decisão estava tomada, mas a retórica era vazia. O que deveria ser um passo em direção ao progresso se transformou em um jogo cruel de poder. O olhar de quem se sentia traído se cruzou com o de quem se achava vitorioso. A euforia rapidamente se transformou em um sentimento sombrio. E então, a verdade começou a emergir. O juiz, com a autoridade que a situação exigia, decidiu abrir a ata da votação. Era a hora da revelação. Todos ficaram em silêncio, a respiração suspensa, enquanto as páginas se desdobravam. A cada palavra lida, a tensão aumentava. Finalmente, a verdade se impôs. As mentiras e os truques foram expostos. E alguém, que achava que estava seguro em sua posição, viu seu mundo desmoronar. A justiça prevaleceu, mas não sem consequências. Ele foi levado, algemado, em um momento que ficou gravado na memória de todos. O que começou como uma batalha de poder terminou em uma lição sobre a fragilidade das mentiras. Essa história não termina aqui. No horizonte, novas mudanças se aproximam. A dúvida persiste. E você, o que faria se estivesse no lugar dessa pessoa? A verdadeira luta pela justiça ainda está por vir. A sala estava tensa. Luzes ofuscantes refletiam a ansiedade no rosto de cada um dos sócios. A votação falsa ainda ecoava em suas mentes. Era o momento de se reunir novamente, de traçar um novo plano. Mas, entre eles, o peso da desconfiança pairava como uma nuvem negra. Alguém que se sentava à cabeceira da mesa respirou fundo. Olhos fixos, semblante determinado. Era hora de liderar, de mostrar que a indignação poderia ser transformada em força. Os desafios eram muitos, e a sensação de traição ainda queimava como um açoite. Precisamos olhar para o futuro, essa pessoa exclamou,
com a voz firme, mas percebendo o receio nos olhares ao redor. Alguns concordaram, outros hesitaram. O que estavam dispostos a fazer para recuperar a confiança? O que valeria a pena lutar? Cada segundo que passava se tornava mais pesado, como se o tempo estivesse se arrastando. Os murmúrios cresceram. Ideias surgiram, algumas ousadas, outras cautelosas. O clima se intensificava. Era preciso unir forças, mas como? A votação tinha exposto fraquezas, e agora eles precisavam de coragem para se reerguer. A emoção da determinação renovada começou a circular pela sala. Vamos formar um novo conselho, construir uma nova base, alguém propôs com fervor. Outros acenaram, alguns hesitaram. No fundo, todos sabiam que as decisões a serem tomadas ali poderiam definir seus destinos. O futuro dependia deles. Silêncio. Uma pausa carregada de expectativa. O peso da responsabilidade se tornava palpável. O que eles fariam diante da injustiça? A verdade e a justiça, pensamentos que percorriam a mente de muitos naquele momento, começavam a ressoar como um mantra. Era hora de se levantar, de ser em cada um a voz do coletivo. E assim, com a adrenalina pulsando, os sócios se uniram, determinados a não deixar que a traição prevalecesse. Olhares se cruzaram, uma troca silenciosa de promessas. Eles sabiam que o caminho não seria fácil, mas estavam prontos para lutar. Quando a reunião terminou, havia uma nova esperança no ar. O que viria a seguir? A verdade estava prestes a ser revelada, e as consequências seriam imensas. Estariam eles prontos para enfrentar o que viria? A resposta estava a um passo de distância, mas a jornada apenas começava. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Todos aguardavam o desfecho de uma batalha que parecia não ter fim. A comunicação interna, antes fragmentada, agora se tornava um fio condutor. Era a oportunidade de reconstruir a confiança. Alguém se levantou, o coração acelerado, e decidiu falar. Precisamos ouvir uns aos outros, proferiu com firmeza. Mas o peso do passado ainda pairava no ar. A votação falsa, a traição, tudo isso ainda doía. Muitos haviam se ferido no processo, e a cicatriz era visível. Havia receio entre os colaboradores, um temor de que a história se repetisse. Eles se perguntavam: será que realmente podemos mudar? E se os velhos fantasmas voltarem a assombrar nosso espaço? A esperança, no entanto, começava a brotar. Conversas sinceras eram iniciadas, e as reuniões, antes tensas, agora transbordavam de ideias. As vozes estavam se unindo, e a expectativa de um futuro melhor ressoava como uma melodia esperançosa. Mas, no fundo, a dúvida ainda persistia. Era como caminhar sobre um campo minado. A cada passo, os sussurros do passado ameaçavam interromper a nova harmonia. Nesse cenário delicado, a verdade começou a emergir. A ata do juiz, agora aberta, revelava não apenas a traição, mas também a resiliência de quem se recusava a sucumbir. A justiça estava se fazendo ouvir, e a voz que havia sido abafada começava a ecoar. A sensação era de que, finalmente, a luz começava a brilhar em meio à escuridão. O clímax se aproximava. A tensão no ar era palpável. O que antes parecia uma desilusão, agora abria espaço para um novo começo. Havia uma nova era no horizonte, e todos a sentiam. O futuro era incerto, mas a vontade de reconciliação pulsava forte. E, enquanto alguém se preparava para dar o próximo passo, um grito de esperança ecoou: juntos, podemos reescrever nossa história. A sala parecia vibrar com essa afirmação, como se as paredes absorvessem a energia renovada. O que aconteceria a seguir? Estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam? A verdade e a justiça prevaleceriam, mas o caminho ainda estava por ser trilhado. Quem está disposto a seguir em frente, mesmo diante das incertezas? O que você faria nessa situação? A resposta estava prestes a ser revelada. A sala estava tensa. Olhares fixos, respirando a nuvem pesada da incerteza. Sócios sentados ao redor da mesa, como se fossem peças de um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. Alguém que já foi parte fundamental da equipe agora se via em uma posição vulnerável. A votação estava prestes a acontecer, mas não era sobre números ou balanços. Era sobre quem eles eram, de verdade.
Sentindo o peso da pressão, essa pessoa refletia sobre sua jornada. Anos dedicados à construção daquela empresa, noites sem dormir, decisões difíceis. Mas, a confusão tomou conta. Como aquele ambiente, que antes era um lar, se transformou em um campo de batalha. Alguém levantou a voz. Precisamos reavaliar os papéis. Ecoou a frase, como um sino de alerta. Um sussurro percorreu a sala. Havia dúvidas, ressentimentos e, principalmente, medo. Esses sentimentos estavam todos entrelaçados, como um emaranhado de fios prontos para se romper. Se a votação fosse em frente, o que significaria para essa pessoa? O que aconteceria com sua identidade profissional? Muitos enfrentam essa crise. Quem realmente somos quando tudo que construímos pode ser arrancado de nós em um piscar de olhos? A votação começou. O coração acelerado, a mente confusa. Cada voto era um golpe, cada gesto uma declaração de guerra. E ali, no fundo, a esperança se esvaecia. A ideia de que a verdade e a justiça prevaleceriam parecia cada vez mais distante. O que realmente importava? O que seria da lealdade, da ética? Então, como um flash, a realidade se impôs. A ata da reunião estava prestes a ser aberta. Alguém respirou fundo, e o silêncio se fez presente. O juiz, impassível, examinava cada detalhe. A tensão era palpável. O que essa pessoa não sabia, era que o que estava por vir mudaria tudo. A porta se abriu lentamente, revelando um novo caminho. O que estava em jogo não eram só suas aspirações profissionais, mas sim sua essência, sua verdade. O destino de todos estava entrelaçado, e a próxima palavra poderia determinar não apenas o futuro daquela empresa, mas o futuro de uma vida inteira. E assim, com um clique de algemas soando na sala, a revelação estava prestes a acontecer. Quais segredos viriam à tona? Quem realmente venceria? A história ainda não havia terminado. O que você faria no lugar dessa pessoa? A curiosidade se intensificava, como um fio prestes a se romper. A pressão aumenta. Os corredores da empresa se tornaram um campo de batalha. Essa pessoa, cercada por colegas ansiosos, sente o peso das expectativas. Os relatórios de vendas não mentem. Resultados imediatos são exigidos, e a competição nunca foi tão acirrada. Enquanto muitos se reúnem para elaborar estratégias, essa pessoa observa. Ideias fervilham. A ansiedade pulsa no ar. A empolgação é contagiante, mas também traiçoeira. Fazer o que deve ser feito, e rápido. A urgência se transforma em um mantra, uma canção repetitiva que ecoa nas paredes frias do escritório. Vamos cortar custos, sugere alguém. Focar no que realmente dá retorno, diz outro. A sala se ilumina com promessas de resultados. Todos querem ser os heróis da próxima reunião de diretores. No entanto, há um porém. Rejeitar métodos tradicionais, arriscar-se em inovações, é um caminho perigoso. Essa pessoa sabe que um passo em falso pode custar caro. O relógio avança. O desespero cresce. E se não conseguirmos, pergunta alguém, a voz trêmula. Mas logo as ideias se transformam em planos. E quem não se adapta será deixado para trás. Essa é a mentalidade. O sucesso deve ser buscado a qualquer custo. Essa pessoa tenta se manter firme, mas a dúvida é um agente corrosivo. As reuniões se tornam intensas. São dias e noites de discussões acaloradas. A pressão é palpável, e a ansiedade se transforma em tensão. O que antes era um objetivo comum agora se transforma em um campo minado de interesses pessoais. O desejo de vencer prevalece, mesmo que isso signifique sacrificar a ética. A verdade, porém, tem seu jeito de emergir. Ninguém pode viver em uma ilusão para sempre. E enquanto essa pessoa tenta manter os olhos no prêmio, outra realidade se desenha. Um golpe prestes a ser desvendado. A justiça, como um relógio que não para, começa a se aproximar. O que parecia seguro agora está em perigo. E em meio a essa tempestade, um pensamento assombra: e até onde alguém irá por sucesso? A resposta está prestes a ser revelada. Algo inesperado está a caminho. Você vai querer saber o que acontece a seguir. No coração da sala de reuniões, o clima estava tenso.
A verdade estava prestes a ser revelada. Alguém, marcado pela traição, decidiu que não iria se calar. A votação falsa, uma arma forjada para expulsar um membro talentoso da equipe, tornará-se um símbolo de desunião. Mas naquele momento, a equipe se uniu, uma corrente de apoio se formou, e a força coletiva começou a emergir. Juntos somos mais fortes, ecoou na mente de muitos. Era como se uma energia invisível os conectasse, uma camaradagem inquebrantável, um senso de propósito comum. Olhares se cruzaram, acenos silenciosos de determinação. Cada um sentiu a importância de lutar não apenas por quem estava sendo injustamente atacado, mas também pela integridade de todo o grupo. O juiz, com sua presença imponente, desdobrou a ata da reunião. O silêncio era ensurdecedor. Ali, nas páginas amareladas, estavam as marcas da manipulação. As palavras escritas de forma sutil, mas ainda assim inegáveis. O que se deveria tornar um momento de desprezo transformou-se em um grito pela justiça. Alguém tomou a frente, e as vozes começaram a se levantar, uma a uma, como ondas em um mar revolto. Não podemos permitir isso, disse alguém com fervor. E a cada palavra pronunciada, a sala vibrava, tornava-se um templo da verdade. Outros se juntaram, trazendo à tona não apenas a indignação, mas as histórias de cada um, como pequenos fragmentos de um quebra-cabeça maior. Era a cultura de colaboração finalmente sendo abraçada. Esse confronto não era apenas sobre uma expulsão, mas sobre um valor maior. O que estava em jogo era a essência de uma equipe que acreditava na justiça, na integridade e na força do coletivo. Quando alguém se levantava, os outros se uniam, formando um escudo protetor. Era um espetáculo de solidariedade. A camaradagem pulsava, e a energia era palpável. Então, enquanto a verdade se desenrolava, o semblante daquele que havia tentado manipular a situação mudava. A expressão de confiança tornava-se um pânico silencioso, uma consciência de que estava prestes a enfrentar as consequências de suas ações. E quando as algemas foram finalmente colocadas, um sentimento de alívio percorreu a sala. A justiça havia prevalecido. Mas a história estava apenas começando. A união que se formou naquele dia deixaria uma marca indelével. Virar-se-iam para o futuro, mas a jornada não acabava aqui. O que mais estava por vir? O que mais poderia ser revelado? A verdadeira força da equipe seria testada novamente. Enquanto todos se preparavam para o próximo capítulo, uma certeza se impunha: a verdade e a justiça sempre encontrarão um caminho. E juntos, sempre seriam mais fortes. Era uma vez um momento crucial que poderia mudar tudo. Os resultados começaram a aparecer, e o clima na sala era eletrizante. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Essa pessoa, depois de meses de luta e incertezas, finalmente viu o trabalho árduo começar a dar frutos. Cada gráfico, cada número na tela, contava uma história de superação e resiliência. Mas não se enganem, os desafios ainda estavam presentes, como sombras persistentes que ameaçavam ofuscar a luz da vitória. É apenas o começo, muitos diziam, apreensivos com o que poderia vir a seguir. O medo do que estava por trás daquela votação falsa ainda pairava, como um fantasma indesejado que não queria se afastar. Essa pessoa sabia que a alegria vinha junto de um peso. Para cada sorriso, havia um coração acelerado, uma expectativa quase insuportável. O alívio estava à vista, mas não sem suas armadilhas. Então, a verdade começou a emergir das profundezas. As vozes que antes eram sufocadas começaram a ecoar, trazendo com elas uma onda de esperança. O juiz finalmente abriu a ata. O que estava lá era mais que um simples registro, era a chave para a justiça. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente quando a revelação se fez clara. Ali, em palavras escritas, estava a evidência que muitos haviam buscado. A falsidade exposta pela luz da verdade. Sentimentos confusos começaram a florescer, alegria por ter chegado até ali, e alívio por ver o que parecia impossível se tornando realidade. Mas mesmo com cada passo dado em direção à justiça, alguém sabia que essa batalha ainda não havia terminado. A vitória sobre a injustiça era apenas um capítulo na longa história de luta. Mas agora, a esperança estava renovada. A mudança é possível. A verdade e a justiça prevalecem, mesmo quando o caminho parece sombrio e incerto. É um lembrete poderoso de que a luz pode romper a escuridão, mesmo nas situações mais desafiadoras.
E enquanto muitos celebravam, essa pessoa refletiu sobre o que viria a seguir. O futuro ainda estava em aberto, cheio de possibilidades, e a luta não era apenas pessoal, era universal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A sala de reuniões estava elétrica. Todos os olhares se encontravam, e a tensão pairava no ar. Algo havia mudado. A desconfiança, que antes dominava, agora se transformava em um leve fio de esperança. Alguém havia trazido uma nova abordagem. Um novo padrão estava sendo estabelecido. As reuniões, antes longas e improdutivas, agora ganhavam um ritmo diferente. Cada voz era ouvida. Cada ideia tinha espaço. As pessoas começaram a se sentir seguras para compartilhar e colaborar. Aquela atmosfera de medo e insegurança estava se dissipando. O que antes parecia um campo de batalha, agora se tornava um espaço fértil para a criatividade. A confiança voltou lentamente, como um broto que emerge do solo após a tempestade. Muitos começaram a se lembrar de por que estavam ali. O propósito compartilhado se tornou um farol. O otimismo renovado ecoava entre os colaboradores. A sensação era palpável. As conversas fluíam, e os sorrisos apareciam. As velhas feridas começavam a cicatrizar. Aquela experiência sombria estava unindo as pessoas de uma maneira nova. Mas havia uma sombra que ainda pairava. A lembrança do sócio que foi expulso com uma votação falsa ainda era fresca. O semblante de quem havia passado por isso permanecia gravado nas lembranças de todos. Mas, em meio ao novo clima, havia uma determinação coletiva em fazer as coisas certas, em se manter atentos ao que realmente importava. A verdade e a justiça estavam se estabelecendo como os pilares daquela nova fase. A cada reunião, a equipe se tornava mais coesa. Projetos antes adiados ganhavam vida. O olhar de quem passa por situações injustas, que um dia se sentiu impotente, agora se iluminava com a possibilidade de um futuro melhor. Era um novo começo, uma nova chance. No entanto, uma pergunta pairava no ar: até onde essa renovação poderia ir? O que mais estava por vir? As paredes da sala de reuniões, agora vibrantes de energia, guardavam um segredo que ainda não havia sido revelado. Um novo desafio se aproximava, e todos estavam prestes a descobrir que a luta pela verdade e pela justiça ainda não havia terminado. A continuidade dessa jornada prometia surpresas e reviravoltas. O que mais poderia acontecer quando a confiança finalmente se estabelecesse? E quem seria chamado a responder por suas ações? Os próximos passos poderiam mudar tudo novamente. A sala estava iluminada por risos e brindes. Os sócios celebravam suas conquistas. Era um momento de triunfo. Mas, no ar, uma tensão invisível pulsava. Para muitos, a vitória era amarga. Alguém olhou para as taças erguidas e sentiu um frio na espinha. O passado não era um mero eco, era uma sombra que se arrastava por cada canto daquela sala. Enquanto os brindes ecoavam, essa pessoa se lembrava do dia em que tudo começou. As promessas feitas, os sonhos compartilhados. Nunca imaginou que a harmonia se transformaria em discórdia. A traição se instalou sorrateiramente, e as alianças se desfizeram como papel molhado. A alegria do presente parecia um disfarce, uma cortina que escondia o verdadeiro enredo. Um silêncio repentino envolveu a sala. Alguém começou a falar, relembrando os dias difíceis, as lutas diárias. Você se lembra do que construímos juntos? As palavras pairavam, pesadas. Olhares se cruzavam, inquietos. Aquela celebração tinha um gosto amargo de desconfiança. O passado se impunha, como um fantasma que não se apaga facilmente. Muitos de nós esquecemos que cada conquista é fruto de um esforço coletivo, continuou essa pessoa, com a voz embargada. Devemos nos lembrar de onde viemos. A gratidão se misturava à dor, formando um retrato complexo da jornada. A reflexão era necessária. Em meio a sorrisos, havia feridas ainda abertas. E naquele momento de clareza, um pensamento surgiu: aprender com o passado é vital. O que foi vivido não deve ser ignorado. O que se passou deve ser um guia, não uma âncora. O verdadeiro valor da equipe reside na unidade, na verdade e na justiça que devemos buscar entre nós. Mas o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? O brilho do presente se iluminava, mas a sombra do que foi não poderia ser ignorada.
Essa pessoa sabia que as decisões que tomassem a seguir moldariam o futuro. O que parecia ser uma celebração poderia se transformar em uma reunião decisiva. A tensão no ar era palpável. O que estava por vir? A verdade estava prestes a despontar, e a justiça, com suas garras afiadas, não deixaria escapar aqueles que tentaram encobri-la. O destino dos sócios estava prestes a ser selado, e a revelação das intenções ocultas poderia levar a um desfecho inesperado. A sala respirava incerteza, e quem estava presente não sabia se a festa terminaria em celebração ou em um clamor por justiça. O que você faria se estivesse na pele dessa pessoa? A história não acaba aqui, o próximo ato se aproxima rapidamente. A sala estava em silêncio, mas a tensão era palpável. Aquela não era apenas mais uma reunião. Era o momento de transformação. A empresa estava diante de um novo começo, mas os ecos do passado ainda reverberavam nas paredes. Muitos se lembravam do dia fatídico em que alguém tentou expulsar um sócio, usando uma votação que não passava de uma farsa. O juiz, ao abrir a ata, trouxe à tona a verdade. E quem estava do lado certo da história sabia que a justiça inevitavelmente prevaleceria. Mas o que acontece quando a verdade finalmente emerge? Todos na sala sabiam que cada desafio traz consigo uma lição. O que antes parecia um golpe traiçoeiro agora se transformava em um catalisador de mudança. Alguém se levantou e falou com determinação, a voz firme apesar das dificuldades. Estamos aqui para reconstruir, não para destruir. A cada palavra, a esperança começava a brilhar entre os rostos cansados. As lágrimas de frustração eram substituídas por sorrisos de alívio. Os desafios que estavam por vir eram grandes. A desconfiança pairava no ar, e muitos tinham dúvidas. Mas, em vez de se deixar abater, a equipe decidiu se unir. Todos sabiam que a verdadeira força não vinha de um único líder, mas da coletividade. Cada um tinha um papel a desempenhar. O ambiente começava a se encher de ideias, propostas e visões. A recriação da empresa não seria apenas uma resposta ao passado, mas uma oportunidade de crescimento. Enquanto as vozes se entrelaçavam em um coro de determinação, um novo plano de ação começava a ganhar vida. A energia era contagiante. Era o momento de transformar erros em aprendizado, traumas em motivação. As sementeiras de esperança germinavam em meio ao solo fértil da união. Então, em um instante mágico, alguém lembrou: esta não é apenas a nossa empresa, é o nosso legado. Com essa frase, todos sentiram um calor no coração. Eles sabiam que, embora o caminho à frente fosse repleto de incertezas, a verdade e a justiça trouxeram um novo propósito. Era um novo capítulo que começava, cheio de possibilidades. E, enquanto as luzes se apagavam na sala, a determinação se acendia nos corações. Quem passa por isso sabe que a luta é constante, mas a esperança é um farol que nunca se apaga. O futuro os esperava. E com ele, a chance de reescrever a história. Você está pronto para abraçar essa transformação? A escolha é sua. A verdade sempre prevalece. A justiça, por sua vez, traz a força necessária para avançar. Juntos, eles poderiam construir um amanhã mais justo, mais forte. Afinal, quem se une por um propósito maior, nunca está sozinho.